E aí galera, quem tá falando é o professor Ed. Esse é o nosso segundo vídeo sobre a questão dos símbolos religiosos. Nessa parte a gente vai ver algumas análises que eu encontrei sobre alguns símbolos religiosos, e a atividade também vai ser sobre como mostrar as etapas que a gente pode utilizar na hora de estudar um determinado símbolo para a gente não cair em algumas armadilhas. Bem-vindo ao canal CR na Escola e vamos lá. Bem, a nossa primeira etapa seria buscar uma fonte confiável. O melhor é buscar um canal de informação do próprio grupo, ou que os grupos religiosos costumam utilizar, internet, um panfleto, alguma coisa parecida, e ver se tem determinada explicação lá sobre o símbolo que você está querendo saber. A segunda etapa é falar com uma pessoa que faz parte do grupo ou pode pesquisar sobre os símbolos da sua própria religião e entender como são as explicações que as pessoas ou os textos falam. Lembrando que estamos falando do sentido do símbolo, ou seja, a forma como as pessoas entendem e explicam o símbolo ou os símbolos. Na terceira etapa, a gente vai comparar as formas de explicação e escrever a forma que você entendeu o símbolo. E a quarta etapa seria contar para alguém o que tu aprendeu, né? Nada melhor do que a gente fixar um determinado conteúdo do que a gente explicando para alguém. Falar é a melhor forma de aprender e fixar o que a gente leu e o que a gente aprendeu. Os símbolos religiosos, vou aqui destacar mais uma vez, são os símbolos utilizados dentro das religiões. Lembrando que símbolos ele não tem só uma explicação, eles têm vários significados. Vai depender do contexto, vai depender do momento e das vezes de que grupo está explicando, seja aquele grupo A ou B dentro do mesmo grupo religioso, eles podem ser que tragam sentidos diferentes para o mesmo símbolo. Eu vou só colocar alguns símbolos aqui, parei 3 aqui para a gente ver rápido. O primeiro que eu trouxe foi chamado Cedro de Salomão, ou conhecido como Cedro de Salomão, que é o maior símbolo utilizado dentro do judaísmo. Também conhecido como estrela ou escudo de Davi, representa os elementos do universo, água, fogo, terra e o ar, sendo seus símbolos variações do triângulo. Como eu disse, isso aqui são interpretações, né? Então isso vai mudar de acordo com o objetivo ou com a leitura que a pessoa fez para afirmar determinado significado para um símbolo. O outro símbolo que eu trouxe aqui é a cruz quemética, que no ocidente a gente conhece como Egito, também chamada de Ankh, no caso se pronuncia Ar, e aí tem uma questão de como foi feita a tradução ou a compreensão das palavras do Antigo Egito, né? A alça oval que a gente está vendo aqui, que compõe o Ankh, sugere um cordão entrelaçado com as duas pontas opostas, que significa os princípios. Que princípios são estes? A divindade Ero, que vocês conhecem como Osíris, e Alset, que é Ísis, fundamentais para a criação. Segundo algumas explicações, o formato do Ankh seria o útero, o lugar onde a vida é gerada, sugerindo a mulher como uma fonte que sustenta a vida. Como sempre, voltar a afirmar de novo, são várias interpretações que um determinado símbolo pode ter. Eu vou deixar isso repetindo várias vezes para vocês não esquecerem. E por último, o Tori, que é um símbolo usado no Shintoísmo. Eu queria recomendar uma aula sobre Shintoísmo que eu vou colocar aqui em cima, que é da aula do nosso amigo professor Newton Vieira. E ele tem 2 videozinhos bem legais, que são aulas que ele ministrou sobre o Shintoísmo, e eu acho bem interessante vocês darem uma olhada lá, que tem uns pontos bem legais. Bem, o Tori é uma espécie de portal composto por 2 barras verticais com uma barra horizontal no topo. Essa barra se chama Kazagi. Geralmente é mais larga e a distância entre as 2 barras. Sob o Kazagi está o Nuke, outra trave horizontal que liga os postes. Sua presença anuncia que há um santuário shintoísta nas proximidades. Atualmente, o Tori é considerado um dos símbolos mais importantes da tradição japonesa e simboliza a separação entre o mundo dos seres humanos e o dos kami. Bem, aqui nessa aula, como assim na outra, a questão da atividade é muito mais voltada para os educadores que queiram usar essa abordagem ou o material que eu vou deixar disponível aqui para vocês em sala. Nessa outra parte aqui é para mais estimular a questão motora, a partir de que o aluno teria que desenhar o símbolo que ele conhece ou o símbolo que ele se interessa. Já que de repente ele não queira fazer nenhum símbolo, ele vai de repente desenhar uma coisa que é muito importante. Então isso seriam
duas maneiras de a gente fazer a abordagem da atividade, né? Primeiro, desenhar o símbolo religioso, e aí pode ser ou não da religião do educando que vai estar envolvido na atividade, ou desenhar um objeto que seja importante, e aí ele vai ter que explicar por que aquele símbolo é importante para ele e de que maneira aquilo está presente na vida dele. E aí eu acho que é bem interessante, a gente costuma ter uma produtividade muito interessante, criativa nesse sentido, né? Então, como vocês podem ver, as atividades relacionadas a símbolos é muito mais para aquilo, como eu abordo, muito mais para o aluno expressar aquilo que é importante para ele, seja religiosamente ou não, e produzir isso e estar falando para as pessoas por que aquele elemento é importante para a vida dele. Essa foi a nossa última aula relacionada a símbolo. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o canal CR na Escola. Não esquece de curtir o vídeo, e aí a gente vai voltar que vai ter mais umas aulas bem interessantes aí pra gente fazer aqui para vocês. Qualquer coisa, deixe as dúvidas no comentário. Eu vou deixar lá embaixo o texto que eu utilizei nas duas aulas, tá? Tanto na anterior quanto nessa aqui. E também, se vocês quiserem dar uma olhada no blog, eu vou deixar todo o material disponível, tá? Muito obrigado e até a próxima.